Olá, meu amado irmão, olá, minha amada irmã, paz e bem a todos, Deus abençoe. Vamos para o nosso próximo vídeo falando desse capítulo 19 do nosso livro, O Espírito Santo. Então, isso é muito importante para nós. Nós falamos da promessa, que nós achamos lá em Joel, nós falamos da promessa que nós achamos em Mateus, São João Batista, Nós falamos da promessa que o próprio Jesus disse, para que eles continuassem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, e virá sobre vós o poder, e vos dará força. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e depois nós falamos do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, a grande festa, Pentecostes, 50 dias após, 50 dias após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja comemora a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos. Olha que maravilha! O início, a comunidade assume a missão verdadeiramente, e Pedro toma posse daquilo que Jesus tinha dado para ele. Pedro, em ti edificarei a minha igreja, tu és pedra e em ti edificarei a minha igreja, E ele toma posse como Papa, levanta, fica de pé, depois de receber a graça do Espírito Santo, ele vai e anuncia a comunidade, anuncia, denuncia, fala sobre Joel, aqui ele vai falar sobre Joel, que vai falar de Davi, do Salmo de Davi, também vai falar para a comunidade que eles não estavam embriagados, que eram 9 horas da manhã, que eles estavam em oração, que eles estavam clamando, estavam pedindo a graça do Espírito Santo. Portanto, meu amado irmão, portanto, minha amada irmã, a igreja nos abre essa graça de celebrar esse sacramento, que o Espírito Santo é derramado sobre nós. Quando nós recebemos ali o crisma, e recebemos do nosso pastor, que é da nossa diocese, do nosso bispo, nós recebemos ali a imposição de mãos, e ele diz que recebam a graça do Espírito Santo, recebam a força do Espírito Santo, e que possamos nós tomarmos posse e assumir essa missão. Eu sou convidado a assumir essa missão juntos, assumirmos juntos essa missão e levarmos a graça do Espírito Santo aos irmãos. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender a palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos começar, a igreja, o que é a palavra? O que a palavra nos diz, Então, nós observamos ali que no início eu falava das 7 velas, que teria um significado muito importante para nós, que seria o quê? Os dons do Espírito Santo, A vela, ela tem aquela língua de fogo, E a palavra diz assim, que quando chegou o dia de Pentecostes, aquele lugar se encheu e apareceu, como se fosse língua de fogo, e se repartindo e pousavam sobre cada um deles que estavam lá. Cada um deles que estavam lá. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Então essas velas, elas significam o quê? Os 7 dons do Espírito Santo. Dons são o quê? Qualidade de Deus, que Deus nos dá. Uns presentes que Deus nos dá. 7 é o número da perfeição. Olha que maravilha. 7 é o número da perfeição. Pois é a soma de 3, mais 4. 3 é a Santíssima Trindade. 4 são os elementos do universo. Água, terra, fogo e ar. A unidade do número 7 representa a totalidade e a perfeição, cuja fonte é a Trindade Santa. Olha que coisa mais linda do mundo. Cuja fonte é a Trindade Santa. Então nós não podemos esquecer que Deus está
acima de tudo, que Deus está conosco em tudo, né? Na verdade, na água, na terra, no fogo e no ar, nos elementos. Olha que maravilha! Vocês já se imaginaram isso? Já imaginaram isso? Que o número 7 é a perfeição? Porque primeiro vem os três, né? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois vem o que? Os elementos do universo, os elementos que nós precisamos, né? Da água para alimentar o nosso corpo, né? Que nós precisamos da água. Se nós não tivermos água, nós não conseguimos sobreviver. Não tem como sobreviver sem a água, né? A terra que nos dá o alimento, que quando nós plantamos, nós conseguimos colher, que Deus nos dá o que? Nós aqui do norte do Brasil, nós precisamos do que? Do açaí, né? A terra nos dá o açaí, o fogo, para que possamos fazer os nossos alimentos, né? Esquentar nos dias de frio, iluminar as nossas noites, né? E o ar também, que se nós não tivermos o ar, nós não conseguimos respirar. Então tudo é perfeição de Deus, tudo é perfeição. Então vamos ler, né? De maneira que aqui ele fala para ler de maneira partilhada, mas vamos ler aqui de maneira que a gente possa compreender verdadeiramente, né, aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então aqui, bem sucinto, né, bem tranquilo, porque senão a gente vai ficar tema aqui, cada tema desse aqui, cada dom aqui, a gente podia fazer um encontro sem sombra de dúvida. Então aqui vamos fazer bem sucinto. Sabedoria, o que é? A sabedoria é um dom de Deus, né, um dom do Espírito Santo. Olha que maravilha. Quem tem a sabedoria, né, a sabedoria de Salomão, né, do grande rei, né, de Israel, é o dom de perceber o que é certo e errado, o que favorece e o que prejudica. O dom de Deus é mais do que saber muitas coisas ou ter estudo, né? Então é mais do que saber muitas coisas. Então eu tenho conhecido muitas pessoas simples, pessoas que não têm estudo, mas que têm a sabedoria de Deus. Olha que maravilha! Quem tem a sabedoria de Deus não precisa de mais nada. Quem tem a sabedoria de Deus não precisa de mais nada. A gente se preocupa muito com os estudos, nós nos preocupamos muito com o conhecimento, mas nós esquecemos do que? De pedir a sabedoria de Deus. Porque se nós tivermos a sabedoria de Deus, Deus vai mostrar aquilo que é preciso para a nossa vida. Amém? A inteligência também é um dom de Deus. É o dom de entender os sinais da presença de Deus nas situações humanas. É o dom que nos ilumina para aceitar as verdades. Olha só. Muitas vezes a gente pede a inteligência para que a gente possa, né, desvendar alguma coisa, que a gente possa reconstruir uma coisa, inventar algo, não é verdade? Mas aqui a inteligência é um dom, um sinal da presença de Deus, para vermos, né, nas situações humanas que Deus está ali. Olha só, Deus está ali, Deus está presente em tudo, né? Se a gente for voltar ali nos elementos ali da terra, né? Da nossa subsistência, da água, da terra, do fogo e do ar, nós vemos que esses elementos só subsistem quando nós colocamos a presença de Deus. Não é verdade? Senão isso aí passa despercebido. Então as verdades reveladas por Deus, né? Então ilumina aquele homem inteligente na presença de Deus, no Espírito Santo. Então deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Isso. Aqui, pronto. Então a inteligência é o dom de entender os sinais da presença de Deus nas situações humanas, nas coisas que estão acontecendo. Quando nós estamos doentes, quando nós precisamos de algum trabalho, de alguma situação, a gente saber que Deus está em tudo, né? Mesmo não compreendendo todo o mistério de Deus, entendemos que nossa salvação procede dele, procede do Pai. Então, aqui mais um dom, um conselho, é o dom de saber discernir o caminho e opções. Discernir o caminho e opções, né? Muitas vezes nós temos ali, para onde eu vou? Como é que eu faço? O que eu faço? Para quem eu vou pedir essa ajuda? Para Deus, para que Deus possa te dar esse discernimento de ver onde está o caminho correto, orientar, estudar, animar a fé e a esperança. É o dom de orientar para o caminho do bem e evitar o caminho do mal, né? Quem tem o dom de conselho, olha só, maravilha. O dom de conselho de quando escuta uma coisa,
ele consegue reverter aquela situação apenas, né, com algumas palavras. Aquilo que parece impossível para nós, a pessoa que tem um dom do conselho, parece que fica muito mais fácil para essas pessoas, né? Mais fácil orientar, mais fácil, olha, vai por esse caminho que vai dar tudo certo. Então, a fortaleza também é um dom de Deus. É o dom de ser coerente com o Evangelho, né? De enfrentar ricos na luta por justiça, né? De não temer o martírio. Né? São Paulo confiava no dom da fortaleza. Ele disse, se Deus está conosco, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem será contra nós? Então esse dom da fortaleza é muito importante para que a gente tenha no nosso coração que nós devemos enfrentar as situações que muitas vezes passamos, né? Nós passamos por situações difíceis no nosso governo, no estado, federal, municipal, e de não temer o martírio, porque muitas vezes a gente quer fazer aquele tipo de pregação para confortar o coração das pessoas. E o outro evangelho não veio para confortar. O evangelho veio para que a gente possa compreender. E doa quem doer, as pessoas precisam saber que Deus é a solução de tudo. E a gente precisa enfrentar isso e não temer o martírio. Não só o martírio de morrer, mas às vezes a gente teme de falar alguma coisa, uma verdade, e teme ser excluído da sociedade, entendeu? Ser excluído daquela panelinha. Então a fortaleza é isso, né? Se Deus é conosco, quem será contra nós, né? O dom de ciência é o dom de saber interpretar a palavra de Deus. Olha que maravilha! Interpretar a palavra de Deus e explicar o evangelho e a doutrina da igreja, tá? De traduzir em palavras o que se vive na prática. Por esse dom do Espírito Santo nos revela o pensamento de Deus. Nos revela o pensamento de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quero dizer uma coisa para você, minha irmã. A gente precisa tomar muito cuidado com esse dom de ciência, quando nós queremos dizer assim, Deus está falando comigo e o padre que se lasque, o bispo que se lasque, o papa que se lasque. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, se nós temos uma hierarquia, a gente precisa manter essa hierarquia. Se nós temos uma hierarquia, aquilo que o Papa disse, aquilo que ele afirmou para a igreja, nós precisamos seguir aquilo. Então Deus não vai desmandar o Papa, nem o bispo e nem o padre. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você? Porque muitas vezes a gente quer interpretar a palavra de acordo com aquilo que eu quero que a palavra seja interpretada para mim, para o meu grupo. E aí nós caímos no erro que nós precisamos interpretar a palavra de acordo com aquilo que Deus está falando para a igreja. Nós somos igreja. Nós somos a igreja, né? Nós somos uma igreja militante que estamos juntos em oração, unidos, né, em oração para quê? Para um bem maior. Então nós não podemos interpretar a palavra de Deus do jeito que nós achamos que devemos interpretar. Temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Amém? Piedade é o dom de agir como Jesus agiria, identificando no próximo o rosto de Cristo. É o dom pelo qual o Espírito Santo nos dá o gosto de amar e servir a Deus com alegria. Piedoso a quem procura agir conforme a bondade que aprendeu de Jesus. Piedade, né? A gente ser caridoso, a gente ser piedoso com os irmãos, de ver aquela situação, o que Jesus faria, né? Às vezes a gente tem uma pessoa a gente está no trânsito, tem uma pessoa dando farol alto pra gente, a gente tem que imaginar e ser piedoso nessa hora. Piedade, Senhor. Tem de piedade de mim. E muitas vezes nós perdemos a paciência ali no trânsito. Então, meus amados irmãos, estamos finalizando mais um vídeo, mais 15 minutos, né? E nós voltamos para o próximo vídeo para finalizarmos, tá? Então, que Deus abençoe você. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.